Hora de viajar para a Europa, conversar com o Felipe Killing e hoje um encontro muito importante entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o presidente Benjamin Netanyahu, ou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esse encontro pode render, e é a tentativa maior, de um cessar-fogo e uma declaração, enfim, de paz na faixa de Gaza, o que poderia, segundo pelo menos apoiadores de Donald Trump, render o Prêmio Nobel da Paz para ele, que é o que ele está buscando. A gente quer a paz, né, Killing? De uma forma ou de outra. Se for render o Prêmio Nobel da Paz para alguém, sei lá, isso fica para depois. Mas o que importa para a gente é esse cessar-fogo. Bom dia para você, Killing. Tudo bom, Carla? Bom dia a você, Sheila, e a todos que nos acompanham. O Trump se diz muito otimista. Ele falou que todos os países estão de acordo, mas quando ele fala todos os países estão de acordo, são os países árabes, porque na Assembleia Geral da ONU ele se reuniu com países ali da região e apresentou esse plano. Inclusive, alguns veículos de mídia afirmam que tiveram acesso. São 21 pontos desse plano. Ele é muito mais profundo e abrangente do que outros que estiveram na mesa. O Benjamin Netanyahu deu uma entrevista à Fox News nos Estados Unidos. Ele não se mostrou tão otimista assim como o Trump. A gente já viu esse otimismo do presidente americano antes e infelizmente as coisas não caminharam. E o Hamas afirma que até agora não recebeu nenhuma proposta, mas que sempre está disposto a estudar. O que chama a atenção dessa proposta, e eu dei uma lida nela, são dois pontos que até agora nem o Hamas e nem Israel se comprometeram a aceitar e rejeitaram antes. Pelo lado do Hamas, é não ter qualquer tipo de participação no futuro da faixa de Gaza, inclusive entregar as suas armas. O Hamas ele recusou se render, entregar as armas, queria ainda, de certa forma, fazer parte do futuro de Gaza, mesmo que não seja oficialmente como um governo, mas quer controlar, por exemplo, o sistema educacional e o de saúde, e nesse plano tem lá um dos pontos em que a faixa de Gaza deveria ser desradicalizada, ou seja, passar por um processo em que as escolas não ensinem o ódio a Israel. E pelo lado de Israel, o plano fala sobre um caminho para o futuro de dois estados. E o Benjamin Netanyahu disse na ONU claramente que rejeita essa proposta. Ele inclusive fez uma comparação, oferecer ao Hamas ou aos palestinos agora, depois do que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, um pedaço de terra ali em Jerusalém seria como oferecer para a Al-Qaeda um pedaço de terra em Nova York depois do 11 de setembro. Então são pontos que eles precisam ser mais estudados e ver qual dos dois lados, ou se os dois lados estão dispostos a abrir mão disso. A gente sabe que um dos principais entraves desse acordo é a coalizão política por parte de Benjamin Netanyahu. É uma coalizão feita por políticos da extrema-direita, são radicais religiosos que querem não só dizimar com a faixa de Gaza, mas ainda anexar a Cisjordânia. O Trump disse que não iria permitir que isso fosse acontecer, mas de fato ele está muito interessado no Prêmio Nobel da Paz. Ele está interessado em anunciar que foi o responsável pelo fim da guerra entre Israel e Hamas. Esse documento fala que todos os reféns vivos seriam libertados num período de 48 horas, depois que o acordo fosse assinado, mas o Hamas ainda não se pronunciou. Vamos esperar, claro que sempre existe uma esperança, mas a gente tem esse entrave político aí por parte de Israel, sobretudo. O Hamas ele já tinha aceitado alguns pontos que antes se dizia impossível de aceitar, mas a gente tem que esperar essa reunião aí para ver se, de fato, o Trump consegue dobrar o Netanyahu e fazer aquele anúncio que todo mundo quer, a paz e o fim do massacre na faixa de Gaza. Killing, a gente na sexta-feira acompanhou a fala de Benjamin Netanyahu, inclusive com a exibição de alguns trechos aqui na nossa programação. Teve ouvinte, inclusive, questionando, dizendo, olha, vocês estão dando voz, dando espaço para um genocida, para alguém que está comandando ações que podem sim ser comparadas ao genocídio. De fato são. Né? Isso porque no momento em que o Benjamin Netanyahu entrou ali para falar, para discursar na Assembleia Geral da ONU, muitos dos líderes de várias delegações viraram as costas e saíram
tanto que a repercussão geral é essa, né? O mundo dá as costas a Benjamin Netanyahu no momento em que ele assumiu o púlpito ali na ONU, na Assembleia Geral da ONU. Repercutiu demais por aqui no Brasil e eu imagino o tamanho dessa repercussão também na Europa, né? Sim, sobretudo porque aliados históricos de Israel, antes da Assembleia Geral da ONU, e até no início dela, anunciaram que reconheceram o Estado da Palestina. A gente está falando de Reino Unido, da França, da Bélgica, e essa foi uma imagem que mostra, né, o isolamento diplomático de Israel no mundo. São vários países colocando pressão para que Israel pare com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Já está claro para todo mundo que essa justificativa de combater o Hamas ou libertar os reféns não se para de pé. Até porque Israel tem aumentado os assentamentos ilegais na Cisjordânia, em que o Hamas não faz parte e lá não estão os reféns. Israel está fazendo uma punição coletiva, falando que vai acabar com o Hamas quando está matando civis, quando está arrasando uma região inteira. Então não se para de pé essas alegações. Claro que é horrível o que o Hamas fez contra Israel no dia 7 de outubro de 2023, mas é injustificável as ações que vieram depois. Então a comunidade internacional entendeu que essa justificativa não se para de pé, que não é uma guerra contra o Hamas e que não é a principal intenção do atual governo de Netanyahu em libertar os reféns. São razões muito mais obscuras e até planos que são anunciados que soam como um absurdo, são de fato um absurdo, como por exemplo construir uma riviera que eles chamam ali do Oriente Médio, expulsar os palestinos da faixa de Gaza, e é uma expulsão forçada. Então não se para de pé essas justificativas do governo de Tel Aviv. Eu comecei explicando aqui, falando, né, trazendo relatos dos nossos ouvintes, esse questionamento de a gente exibir a fala de Benjamin Netanyahu, mas e nós discutíamos nessa sexta-feira mesmo, né, Sheila, o seguinte: esses líderes das delegações, eles se viraram e saíram, e essa é uma mensagem diplomática que foi passada para o mundo e que foi passada para Israel. Uhum. Não quer dizer que esses líderes não tenham ouvido o que Benjamin Netanyahu disse. Ouviram e ouviram atentamente, né? Atentamente e fora dali. Fora dali. E pela imprensa, que noticia. Foi uma fala muito importante. A gente tinha que saber o que ele diria ali, que também é uma mensagem para todo o planeta, um indicativo se adotaria algum tipo de ação ou não. Então, né, só para argumentar e continuar trocando essas ideias aqui com os nossos ouvintes. Killing, bom trabalho para você por aí. Finalmente solzinho em Londres, né? Tá até de camiseta hoje. Tá o quê? 13 graus para você poder usar camiseta desse jeito? Não, tava 13 graus quando eu saí de casa. Até tô com um casaco. Eu falei aqui, brincando, mas é verdade. Tava 13 graus, mas aí eu parei aqui no sol e não tá ventando, e aí eu tava suando, transpirando, eu resolvi tirar o casaco. Agora tá 16 graus, mas quando não tá ventando, 16 graus até uma temperatura gostosa, com o solzinho batendo, mas agora de fato já dá para dizer que o verão foi embora. 16 graus de camiseta. Beijo para você, Killing, bom trabalho, boa semana. Valeu, até mais. Beijo, até.